Bem, o vídeo de hoje não poderia ter outro assunto senão a saída do agora ex-ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Ontem à tarde, hoje são 25 de abril de 2020, ontem à tarde eu estava ouvindo e vez por outra vendo o pronunciamento do senhor Sérgio Moro, e eu custei acreditar no que eu estava ouvindo. Se fosse citação, entre aspas, de qualquer jornal, qualquer que fosse, eu diria que estaria havendo uma deturpação da fala. Mas eu vi e ouvi o que foi dito presencialmente por este senhor. E por que eu fiquei tão surpreso? Primeiramente, não é pelo conteúdo. Primeiro é pela forma. Imagine que eu exerço um cargo de confiança. Pouco importa se é público ou privado. E lá pelas tantas, devido à convivência, a pessoa que exerce o cargo superior ao meu, nós vamos desenvolvendo uma certa relação de proximidade, eu não diria nem de intimidade, mas de proximidade. E esta pessoa, ela se torna desprovida de determinados cuidados, ela conversa comigo coisas, ela fala coisas, assim como eu também, e às vezes até desabafa comigo alguma situação. E lá pelas tantas eu decido sair desse cargo, saio atirando para todos os lados, e depois ainda mostro essa conversa privada, essas conversas privadas entre eu e essa pessoa. Foi isto que eu custei de acreditar, vindo do senhor Sérgio Moro. Nesse sentido, lhe faltou ética. Mas não é aquela ética, falsa ética de arrumar um jeitinho de jogar a poeira debaixo do tapete. Não. Não estou falando aqui sobre isso. Que ninguém distorça as minhas palavras. Eu estou falando numa relação de confiança. Uma relação de confiança. O senhor Sérgio Moro poderia ter saído deste cargo fazendo jus ao nome e ao perfil que ele construiu durante esse tempo, inclusive ao citar sua própria biografia, mas preferiu chutar o pau da barraca. Aí vamos para o conteúdo. Vamos para o conteúdo. Só os intelectuais formados no Facebook Univest, assim como as crianças de até 10 anos, parecem não saber como se dá os bastidores das relações de poder. Muito bem. Se a fala do senhor Sérgio Moro é verdadeira, principalmente aquela em que diz que o Bolsonaro queria intervir pessoalmente no sentido de interesses pessoais, insinuando aí familiares. Se isso existiu, caberia ao senhor Sérgio Moro pedir exoneração
e denunciar formalmente. Formalmente. Jamais caberia ao ministro de Estado ou ex-ministro de Estado, principalmente com o perfil que o senhor Sérgio Moro traçou durante esses últimos anos para o Brasil e para o mundo, denunciar isso numa coletiva e, o que é pior, entregar prints de WhatsApp comprometendo o presidente da República e uma deputada federal. Porque veja bem, depois o Bolsonaro se pronuncia, né? E fica aí esse limbo que de fato precisa ser esclarecido, mas pelas vias formais. Porque o Bolsonaro admite que ele estava querendo mudar determinados cargos, e particularmente um diretor da Polícia Federal, por insatisfação com o desempenho desse delegado. Sim. Ou vocês que são tão espertos acham que também todas as polícias não foram também contaminadas pelo petismo, pelo esquerdismo? Eu já falei sobre isso aqui, me refiro às Forças Armadas. Tive reações das redes sociais, não, as Forças Armadas, não, claro que tem general melancia. É claro que tem general melancia. Verde por fora e vermelho por dentro. Basta você estudar a teoria da pátria grande, como isso se expandiu no Brasil, como isso ganhou simpatia e mesmo adeptos no generalato das 3 Forças Armadas, que você vai entender. Você vai entender, inclusive, por que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso conseguiu reduzir as Forças Armadas a uma proporção extremamente arriscada para um país com dimensões continentais e com as riquezas que o Brasil tem. E as Forças Armadas aceitaram pacificamente. Aí você vai entender por quê. Só para dar um toque. É claro que se eu estivesse num cargo eu ia nomear pessoas da minha confiança, de acordo com a minha ideologia. Se foi até aí, tá perfeito. Se houve algo a mais, como ficou no ar, e a imprensa se aproveitou disso de uma forma colossal, né? Era o que ela bem esperava. Eu já vinha estranhando algumas atitudes do senhor Sérgio Moro, principalmente um vídeo que rodou pelo WhatsApp, chegou até mim, aonde eu também não acreditei quando eu vi aquele vídeo. Se fosse citação em jornal, eu não iria acreditar. Eu ia achar que tinha sido distorção da fala. Quando ele defendeu essa constante e flagrante violação de direitos feitas por prefeitos e governadores que mandam prender pessoas que estão na praia, que mandam prender pessoas que estão sentadas num banco de praça. Querendo fazer de um estado de calamidade estado de sítio. Né? E o senhor Sérgio Moro disse, olha, isso aí vai prender. Eu fiquei assustado com aquilo, eu achei que tinha alguma coisa estranha, inclusive não sintonizando com o discurso do presidente da República. Eu digo, o que é que tem por aí? O que é que tem por trás disso? Só que eu costumo esperar, sabe? Eu costumo esperar. O pessoal sai na frente aí, ontem choveu, cadê vídeo? Eu gosto de esperar, eu gosto de analisar, eu gosto de refletir, eu gosto de ouvir as partes, eu gosto de ver as versões, né? E não sair por aí com falas precipitadas, galhofeiras, né? Só para ganhar visualização e inscrição no canal.
né? Então, esse vídeo também eu fiquei assim, eu digo, tem alguma coisa aí, vem alguma coisa por aí, não é possível. Hã? O Sérgio Moro, né, se pronunciando a favor dessa flagrante violação de direitos fundamentais da nossa Constituição, em nome de combate a uma pandemia. Estranhei muito. Hã? É interessante observar também, hã, de fato, o pouco zelo pela não investigação da tentativa de assassinato da época candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro. Isso é fato. Acreditar, nenhuma criança de 10 anos acredita mais que o Adélio Bispo agiu sozinho. Quando eu vi pessoas renomadas, policiais até, defendendo a ideia de que o lobo solitário era realmente solitário, eu digo, poxa, tem coisa errada aí. Porque eu falei em meus vídeos aqui, né? O conceito do lobo solitário, ele trabalha com um grupo e ele se desloca, comete o ato, porque ele sozinho ele tem mais facilidade de burlar a segurança e a vigilância e volta para esse grupo. Por isso, o conceito de lobo solitário. Acho tudo muito estranho. Mas agora as coisas estão começando a se arrumar, né? E o que eu gosto de olhar, de perceber, acho que gosto não é nem a palavra adequada, aliás é completamente inadequada, eu fico abismado. O número de brasileiros, os milhões de brasileiros que estão torcendo para esse país dar errado. É impressionante. É impressionante, né? O senso de destruição, né? Aquela coisa, essa catarse das massas, mostrando que Thanatos está muito mais evidente do que Eros. O instinto de morte e destruição em milhões de brasileiros está muito mais potente do que as pulsões de vida. Impressionante, mas muito preocupante. Porque essas pessoas que sorriem hoje, com certeza, elas irão amargar muito choro e ranger de dentes. Já falei várias vezes, já alertei várias vezes sobre o risco de uma guerra civil no Brasil. E as pessoas estão brincando. As pessoas discutem política hoje no Brasil, porque isso virou uma cultura, né? Como se discute time de futebol. Né? Vou torcer contra o seu time. E você vai torcer contra o meu. E tudo acaba aí. Como se partidos políticos fossem times de futebol. Como se não houvesse nenhuma complexidade nas relações políticas e de poder e relações geopolíticas. Hã? E de repente as pessoas caem. Os espertos, né? Os espertos. Hã? Os mais sábios. Eles caem naquele jogo da narrativa, né? De pegar um trecho de uma fala aqui, o outro trecho da fala aqui, joga isso no conflito, né? Usando a técnica da chamada dissonância cognitiva, uma técnica muito usada, muito eficiente e que cola de uma forma assustadora, né? A dissonância cognitiva, você coloca duas mensagens contrárias dentro de uma mesma expressão. E isso é de propósito, porque isso causa uma confusão mental. E as pessoas, essa técnica é aplicada diariamente pela imprensa brasileira, pelos meios de comunicação brasileiros, e isso é aceito assim, as pessoas mordem essa isca com uma facilidade tremenda e ainda se achando intelectuais que podem falar sobre tudo. Né?
É impressionante como eu vejo, as pessoas não ficam tristes porque houve uma crise no governo, não. Elas ficam felizes. Elas ficam felizes. Elas não ficam preocupadas com o destino do país, o que é que isso pode dar pra gente aqui, não. Elas torcem para que fique cada vez pior e tudo se acabe. Hã? Sem lembrar que se isto aqui se acabar, você vai junto. Você vai comer comida do lixo igual a mim. Nós vamos nos encontrar lá no latão do lixo, como na Venezuela. Ou você está pensando que é só o pobre venezuelano que perdeu a ração de comida que o senhor Hugo Chávez e depois o senhor Maduro distribuía lá para a população pobre, para manter a população refém? O senhor está pensando que é só o pobre que está comendo comida de lixo? Não. Não. Na Venezuela, a igualdade comunista alcançou a todos. Todos são iguais, todos comem lixo. Médicos, empresários, professores, intelectuais, dentistas, economistas, engenheiros, advogados, todos comem comida de lixo. E bacana, não é? Mas você acha que aqui não, você acha que se isso acontecer aqui, você vai poder continuar todo sábado no final de tarde comendo seu sanduíche no McDonald's. Uhum. Você é muito esperto. Muito esperto. Você sabe de muito. Você sabe muito das coisas. Hã? É isso. Eu fico por aqui. Preocupado com o que vai acontecer com o nosso país. Hã? Mas você continue sorrindo e debochando das minhas falas e de outros nas redes sociais. Eu quero estar errado, mas um dia nos encontraremos para conversar na lata do lixo. Se você estiver certo. Até o próximo vídeo.